Olá, pessoal. Eu sou Daniela Vespucci, professora de Processo Penal e Direitos da Criança e do Adolescente. E hoje iniciaremos o nosso curso preparatório para a OAB na disciplina de Direitos da Criança e do Adolescente. Uma matéria fácil para vocês gabaritarem, tá? Porque não foge do ECA, né? A Lei 8.069 de 90. E nós temos pontos que caem mais no ECA, que são medidas socioeducativas, colocação na família substituta, profissionalização do menor e na política de prevenção, a viagem da criança dentro do território nacional, viagem para o exterior e também, pessoal, cai bastante o artigo 82 do ECA associado ao 250 do ECA, tá ok? Que é com relação à hospedagem do menor de 18 anos. Pessoal, então para começar, nesse bloco, vou começar falando sobre o conceito de criança e de adolescente, né? Senão não conseguiremos avançar em nada, e também sobre os princípios que norteiam o ECA, tá? E esses princípios também já foram questionados no exame de ordem, tá ok? Então, o princípio da prioridade absoluta, que é do artigo 4º do ECA, foi questionado recentemente no exame de ordem, tá ok? Também, pessoal, o artigo 2º do ECA, que traz a definição de criança e de adolescente, também já foi questionado. Então, é o que eu falo, é uma lei pequena, uma lei curta, né? Que vocês, se vocês derem uma lida nessa lei, estudarem pelos testes passados, tá? Do exame de ordem, não vai ter erro. Prestarem atenção nas aulas, lerem pelo menos uma passada, tá? Uma no ECA. E treinar pelas questões passadas, pronto, a aprovação é certa, vocês vão acertar essas questões. Então, às vezes, o aluno ele não passa por uma, por duas questões. Então, é aqui, ó, é no ECA que vocês vão garantir essas duas questões. E faz uma tremenda diferença, tudo bem? Pessoal, vamos lá, vamos começar com o conceito de criança e de adolescente. O conceito de criança e de adolescente está no artigo 2º do ECA. A legislação adotou o critério biológico etário para a definição de criança e de adolescente. Pessoal, a criança é o ser humano entre 0 e 12 anos incompletos. É isso que diz a lei, de 0 a 12 anos incompletos. O artigo 2º define o adolescente como o ser humano entre 12 anos completos até 18. Não fala incompleto, deveria falar, mas a lei fala de 12 anos completos até 18. Mas você, candidato do exame de ordem, precisa saber o quê? Precisa saber que são 18 anos incompletos, porque já com 18 anos completos, o que acontece? Ele será o quê? Imputável. Maravilha, gente? Então, pessoal, então o que acontece? Definição, artigo 2º do ECA, de 0 a 12 anos incompletos, criança, adolescente, de 12 completos até 18, assim fala o artigo 2º, mas você tem que saber que são 18 incompletos. Tudo bem, gente? Outra coisa muito importante, o parágrafo único aí do artigo 2º, ele diz que o ECA será aplicado excepcionalmente entre 18 e 21 anos. No caso de ato infracional, o que é um ato infracional? Qualquer conduta definida como crime ou contravenção, só que praticada por uma criança ou um adolescente. Se ele praticar um ato infracional próximo dos 18, com 17 anos e 11 meses, por exemplo, até terminar a apuração, tá? Até terminar o procedimento para apuração de ato infracional, pode ser que ele já esteja com 18. Aí o juiz define, por exemplo, uma internação. Aí ele é internado quando? Já com 18 anos, mas por um ato que ele praticou antes dos 18. Então, uma pergunta que eu recebo sempre dos alunos é: professora, existe algum ato infracional que ele possa praticar com 18 que ele estará sujeito ao ECA? Não, gente.
Ele poderá cumprir uma medida socioeducativa com 18 anos, mas por um ato que aconteceu antes dos 18, tá ok? Então, vou dar um exemplo. O Tício, né, com 17 anos, 11 meses e 20 dias, resolve praticar um ato infracional equiparado ao roubo, né? Porque tudo é chamado de ato infracional, seja o que for. Mas estou dando um exemplo aí do roubo, que é cometido com violência ou grave ameaça. O procedimento para apuração de ato infracional durou aí uns 40 dias. Vamos supor, ele já tinha o quê? 18 anos, quando terminou o procedimento. E na audiência de instrução, debates e julgamento, o juiz já definiu o quê? Internação para o Tício. Ele foi internado com 18 anos, mas por um ato que ele praticou antes dos 18. Porque o que ele praticar com 18 já não é mais, tá? Não será mais aplicado o quê, pessoal? Não será aplicado o ECA, e sim o Código Penal e a legislação especial. Isso é muito importante, tudo bem? Vamos em frente, pessoal. Os princípios que norteiam o ECA. É importantíssimo que vocês entendam esses princípios. Entendendo esses princípios, vocês conseguem, tá? Vocês conseguem entender todo o ECA. Então, o primeiro princípio é o princípio da proteção integral. Ele está disciplinado nos artigos 1º e 3º do ECA, tá? Então, gente, proteção integral quer dizer o quê? Que todos aqueles direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição, no ECA, eles são ampliados e adaptados à condição de ser humano em desenvolvimento, podendo a administração pública criar mecanismos coercitivos para a efetivação desses direitos fundamentais, ensejando aí tutela civil, penal e administrativa, uma forma aí de exigir que aconteça, que seja efetivado esses direitos. Vou dar um exemplo. O adolescente, quando estiver respondendo um procedimento para a apuração de ato infracional, ele tem o direito de ter a presença dos seus pais. E no momento que ele foi apreendido, porque para adolescente não existe prisão em flagrante, sim, ele é apreendido no momento do cometimento da infração, vamos supor, tá? Ele é apreendido no momento do cometimento da infração. Ele tem o direito que a autoridade policial responsável por essa apreensão avise imediatamente os pais e o juiz da infância. Se isso não acontecer, existe aí uma tutela penal para efetivar esse direito, que é o artigo 231 do ECA. A autoridade policial que deixar de avisar os pais ou responsáveis, né, e o juiz da infância e juventude sobre a apreensão, imediatamente o que acontecerá? Imediatamente acontecerá o quê? Ela, autoridade policial, responderá pelo artigo 231 do ECA, né? Deixar de avisar os pais ou responsáveis e o juiz da infância, né, responderá de 6 meses a 2 anos de detenção. Então, no final do ECA, nós temos crimes contra a criança e contra o adolescente. Esse é um deles. Então, a autoridade policial, ela deverá avisar os pais ou responsáveis ou pessoa por ele indicada e o juiz da infância. Se ela deixar de avisar um ou outro, pronto, já vai responder por esse crime do artigo 231. Então, isso é uma maneira de efetivar, de fazer valer esses direitos que a criança e o adolescente possuem. Tudo bem? Vamos lá, próximo princípio, pessoal. Princípio da prioridade absoluta. Pessoal, vejam, em razão das rápidas mudanças físicas e psicológicas que sofrem as crianças e os adolescentes, todas as medidas no ECA devem ser atendidas com a máxima brevidade, com a máxima rapidez,
sob pena de tornarem-se inócuas, tá ok? Então, em razão das rápidas mudanças físicas, psicológicas e emocionais que sofrem as crianças e os adolescentes, todas as medidas no ECA deverão ser atendidas com a máxima rapidez, com a máxima brevidade. A prioridade absoluta do artigo 4º do ECA abrange também a prioridade no atendimento médico, né? As crianças, principalmente na primeira infância, são mais vulneráveis. Então é necessário, né, pessoal, que o atendimento seja rápido, imediato. Maravilha? Vamos em frente. Próximo princípio, pessoal. No artigo 6º do ECA, nós temos dois princípios. Nós temos o princípio da condição peculiar de ser humano em desenvolvimento e temos também o princípio do melhor atendimento da criança e do adolescente. Vamos lá. Primeiro deles, princípio da condição peculiar de ser humano em desenvolvimento. Vejam, pessoal, o que quer dizer este princípio? Que são seres humanos ainda em desenvolvimento, por isso que eles possuem um tratamento benevolente, diferenciado. Então, a criança e o adolescente possuem um tratamento diferenciado porque ainda são seres humanos em desenvolvimento. Por exemplo, tem o direito de ter a presença dos pais na hora de responder um procedimento. Mas uma vez caiu na prova da OAB assim, que os pais seriam ouvidos no lugar da criança e do adolescente. Jamais, tá? Aí a oitiva é pessoal porque o juiz precisa entender, sentir a criança e o adolescente. Os pais não podem falar no lugar deles. Tudo bem, gente? E o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente é o seguinte, e é um dos princípios mais importantes, prestem bem atenção. Trata-se de diretriz essencialmente interpretativa, onde o juiz, onde o magistrado deverá buscar a melhor solução ao caso concreto. Melhor solução dentro do ordenamento jurídico e melhor solução que vise a educação, a escolarização, a profissionalização e que evite o caminho da marginalidade. Então, o juiz, dentro da lei, ele deverá analisar toda a lei e verificar o que é melhor para aquele adolescente. O que é melhor no sentido da educação, profissionalização, escolarização e que evite o caminho da marginalidade. Por isso que o Tício, o Melvio e o Juninho, os três praticaram o mesmo ato infracional. Mas para o Tício, o juiz aplicou a internação, porque ele achou melhor. Para o Melvio, ele aplicou, na verdade, para o Melvio, uma LA, porque ele viu que o Melvio precisava mesmo de limites no sentido da sua educação, estava precisando aí de um direcionamento. O Tício não tinha jeito mesmo, foi a internação. E o Juninho, ele percebeu que ele precisava de um tratamento psiquiátrico. Aí ele aplicou o quê? Uma medida protetiva de tratamento. Então, ele analisa a situação e vê qual é a melhor solução. Mesma coisa, na hora de julgar um procedimento de adoção, o juiz, ele deve verificar, aquela adoção é produtiva? Ela atende mesmo ao artigo 43 do ECA? Traz reais vantagens ao adotando? Não é só financeira não, tá? Financeira também, às vezes, né? Mas não é motivo para adoção, tá? Mas reais vantagens seria uma família que vai educar, cuidar dele, né? Então, pode ser que o juiz ele negue um pedido de adoção porque ele verifica que aquela adoção não atende os requisitos do ECA. Essa adoção, o Tício, ele quer ser adotado por aquela família, ele deu consentimento, porque ele já possui mais de 12 anos, aí com 12 anos é necessário o consentimento dele, porque ele pode dormir até o meio-dia, ele tem um cartão de crédito ilimitado, aquela família não está muito comprometida em educar, em cuidar dessa fase aí da adolescência, nada disso. Então, o que acontece? O juiz nega, porque ele percebe que, na verdade, ele quer ser adotado, ele deu consentimento, porque ele pode fazer o que ele quiser, e isso não atende, né, os princípios aí do ECA. Então, também, na hora de analisar aí um procedimento aí de ato infracional, é a mesma coisa. Não é como o Código Penal que tem ali, matar alguém em 6 a 20 anos, estelionato de 1 a 5 anos. Não é que ele tem o rol das medidas protetivas no artigo 101 do ECA.
o rol das medidas socioeducativas no artigo 102. E não tem uma regra assim, né? Para tal ato infracional é tal medida. Existem, assim, regrinhas para aplicação da internação, por exemplo, que eu vou explicar isso para vocês, né? Precisa ser um ato infracional grave, não pode ser um furto, por exemplo. Mas o juiz não é que ele tem discricionariedade, ele escolhe, ele analisa o caso concreto e, para a criança, ele só pode aplicar o quê? Medidas protetivas. Para o adolescente, ele já tem as duas, tanto protetivas como socioeducativas. Aí ele verifica qual que é a melhor solução ao caso concreto. Tudo bem, gente? Então, é nisso que se traduz o princípio do atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente. Não é fazer o que ela quer, e sim verificar uma boa solução no sentido aí da evolução dessas crianças e desses adolescentes, no sentido da educação, profissionalização, escolarização e que evite o caminho da marginalidade. Tudo bem? Vamos em frente, pessoal. Ato infracional está aí, pessoal, no artigo 103 do ECA. É qualquer conduta definida como crime ou contravenção, só que praticado por uma criança ou por um adolescente. Qualquer conduta definida como crime ou contravenção praticado por uma criança ou por um adolescente chama-se ato infracional. Então, ele matou, é ato infracional. Ele roubou, é ato infracional. Ele estuprou, é ato infracional. Qualquer conduta definida como crime ou contravenção, praticada por uma criança ou por um adolescente, chama-se ato infracional. Para as crianças, nós temos o rol das medidas protetivas. Acompanhe aí, artigo 101 do ECA. Para os adolescentes, tanto medidas protetivas como medidas socioeducativas, lembrando que o juiz poderá cumular medidas, desde que viável essa acumulação, tá ok? Pessoal, como eu disse para vocês, não existe um rol autônomo aí de ato infracional. Então, usa o quê? O Código Penal e a legislação especial, tá? Da mesma forma, aproveitam-se aí as causas excludentes de tipicidade, ilicitude, culpabilidade, extintivas da punibilidade, tá ok? Então, pessoal, o direito penal, né, o rol da tipificação do direito penal é utilizado no ECA, só que a consequência é diferente. No direito penal, o que nós temos ali no direito material, no Código Penal, na legislação especial? Penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos. Aqui, ele pratica a mesma coisa, né? Só que o nome será ato infracional e ele terá como consequência, como punição, uma reeducação aí, a protetiva e a socioeducativa. Tudo bem, gente? Pessoal, o sujeito ativo, quem que é? Criança ou adolescente, conforme a idade que tenha a época do fato. Pessoal, limite de idade para aplicação das medidas protetivas ou socioeducativas. É o artigo 2º, parágrafo único do ECA, né? O ECA será aplicado excepcionalmente entre 18 e 21 anos. Então, no máximo, com 21 anos. Ai, mas e se ele for terrível como é, né, o Champinha, né, por exemplo? Eles arrumaram uma outra solução. Ele foi para aquela absolvição imprópria, né? Ele foi para tratamento psiquiátrico. Mas aos 21 anos, se ele estiver internado, a liberação é compulsória por idade. Então, a medida socioeducativa ela pode durar somente até os 21 anos, mas nunca por um ato que ele praticou com 18, hein? Sempre antes dos 18 anos. Tudo bem? Vamos ver essa questão aqui, pessoal? Assinale a alternativa correta no tocante à definição de criança à luz do artigo 2º do ECA, o qual adotou o critério biológico etário. Então, a definição de criança aqui.
Ser humano entre 0 e 14 anos? Não, gente. Ser humano entre 0 e 10 anos de idade? Não também. Ser humano entre 0 e 15 anos incompletos? Também não. E a alternativa D, que é a correta, à luz do artigo 2º do ECA, ser humano entre 0 e 12 anos incompletos. Tá ok, pessoal? Então aqui, ó, ser humano entre 0 e 12 anos incompletos. É a alternativa D. Tá ok, pessoal? Muito fácil isso, né? Então, pessoal, voltando aqui, o que eu quero que vocês gravem, que é importantíssimo, tá? Primeiro, a definição de criança e de adolescente, tá? Ser humano entre 0 e 12 anos, a criança, tá? O adolescente, ser humano entre 12 anos completos até 18 é o que diz a lei. Esqueceram de colocar incompletos, tá? Mas você tem que saber isso. Então, se ele praticar qualquer ato infracional já com 18 anos, aí, pessoal, não cai no ECA, e sim na legislação especial e no Código Penal. Para a criança que praticar um ato infracional, será aplicado medidas protetivas, podendo cumular. Para o adolescente, medidas protetivas e medidas socioeducativas, podendo cumular. Então, medida socioeducativa é somente para adolescente. Gravou isso? É muito comum eu perguntar: a criança praticou um ato infracional, o que deverá ser aplicado? Ah, medida socioeducativa. Não. Medida socioeducativa é somente para adolescente. Ponto, ok? Lembrando que a medida socioeducativa poderá ser aplicada entre 18 e 21 anos, porém por um ato infracional que aconteceu antes dos 18. Então, gravem aí que o tempo anotem aí, o tempo para o encerramento, o prazo máximo para o encerramento do procedimento para apuração de ato infracional de adolescente apreendido é de 45 dias. Então, vejam, o Tício foi apreendido no momento que ele estava estuprando uma moça, né? Ele foi apreendido naquele momento. Tudo bem. Ele tinha 17 anos e 29 dias. Estava quase completando 18, mas ainda não tinha 18. O que aconteceu? Caiu no ECA. Ele foi apreendido. Não se fala em prisão em flagrante, fala assim apreensão. Ele foi apreendido neste momento. Tudo bem. Começou o procedimento para apuração de ato infracional do Tício apreendido. Tem que terminar quando? No máximo em 45 dias. Então, certamente, ele terá mais de 18 anos, 30 dias, né? Então, ele terá o quê? 18 anos, 1 mês e uns 10, 14 dias. Vamos colocar assim. Ou seja, o que é importante? Ele já terá mais de 18. Aí vamos supor, o juiz aplicou logo a internação. Tem o requisito para internação, que eu vou explicar no próximo bloco para vocês. A internação, o que acontece com ela? Ela tem que ser aplicada somente em atos infracionais graves, tá? Não pode ser para um furto, por exemplo. Mas pode ser que num ato infracional grave o juiz decida aplicar outra coisa. Ele pode. Mas para que ela seja aplicada é necessário que o ato infracional seja grave. O estupro é super grave, né? Cometido com violência ou grave ameaça, tudo. Então, o juiz resolveu aplicar. Começou a aplicar quando? Já tinha 18 anos. Aos 21 anos, a liberação é compulsória. Ela foi prorrogada, porque a cada 6 meses tem reavaliação da internação. Ela foi prorrogada várias vezes e chegou em 21 anos. 21 anos, liberação compulsória por idade. Então, esse é o teor do artigo 2º, cuidado com ele. E dos princípios do ECA, pessoal, como eu disse para vocês, o artigo 4º, que é o princípio da prioridade absoluta, já foi questionado, né? Que todas as medidas devem ser atendidas com a máxima rapidez, brevidade, tudo no ECA tem que ser rápido, sob pena
né, das medidas tornarem-se inócuas. Mas o pedido o princípio norteador aí do ECA, que vocês não podem esquecer, é o atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente. O juiz, ao analisar o caso concreto, ele deverá verificar dentro do ordenamento jurídico a melhor solução. Melhor solução nesse sentido, que priorize o quê? Educação, profissionalização, escolarização e que evite o caminho da marginalidade. Então, tudo no ECA é pensando na escola. Então, ele não pode trabalhar à noite. Ele é muito trabalhador, ele vai trabalhar no mercado à noite. Não pode, porque atrapalha a escolarização, tá? Não pode jamais atrapalhar a escolarização, tá? Então, tudo é nesse sentido. Então, ele analisa, por exemplo, um ato infracional, verifica que o Melvio praticou o ato infracional influenciado por péssimas companhias, que ele não está sendo educado nesse sentido, que os pais não colocam limite. O que o juiz escolhe? Uma LA. Tá? Então, no próximo bloco eu vou explicar para vocês as medidas socioeducativas, vocês vão entender isso melhor. Sempre no sentido, cada medida socioeducativa tem uma finalidade. Então, será aplicado para adolescente sempre à medida que for melhor neste sentido. É necessário aí um rigor, ele está precisando ser corrigido, uma internação, uma semiliberdade. Ele precisa ser direcionado, precisa aí de uma assistente social para colocar um eixo nessa família e nesse adolescente, uma LA. Ou então, reparação do dano, é um crime, é um ato infracional com reflexo patrimonial. Aplica-se o que aí, pessoal, para ele? Aplica-se uma reparação do dano, para ele restituir o bem. Então, o juiz ele deve verificar sempre melhor solução ao caso concreto, melhor solução dentro do ordenamento jurídico, tá bom? Então, no próximo bloco, abordarei com vocês as medidas socioeducativas, outro assunto que cai muito no exame, tá bom, pessoal? Até lá!